Boa tarde, jovens. Nós, continuando aqui com o nosso curso de Geometria Diferencial, nos vídeos anteriores nós definimos o que é uma superfície regular, né? Nós vimos que uma superfície regular, ela tende a... essa coisa aqui, deixa eu tentar fazer melhor. Você tem uma superfície regular, se você pode, que uma superfície, cada ponto da superfície definiu uma parametrização, um sistema de coordenadas de um aberto do R2, né, de tal sorte que essa aplicação que nós chamamos de parametrização, ela atenda a 3 requisitos, né? Ela tem que ser diferenciável, né? Tem que ser diferenciável no sentido de que as funções coordenadas possuem derivadas parciais contínuas de todas as ordens, ela tem que ser um homeomorfismo, né? E além disso, a diferencial tem que ser uma injeção, tem que ser injetiva, né? Muito bem. Aí nós escolhemos para o primeiro exemplo, como todo mundo faz, a esfera, né? Queremos mostrar aqui, nesse exemplo, que a esfera, no R3, é uma superfície regular. Então, exemplo aqui. Mostra aqui a esfera de centro na origem, raio 1, que nós denominamos, na nossa notação, nós colocamos assim, S2, não é? Assim como S1 é o círculo unitário, S2 é a esfera unitária no R3, né? Dado por essa equação, é uma superfície regular. Bom, então, como dissemos, dada aqui a nossa esferinha, essa esfera, desenha só o hemisfério superior aqui, tá? Tem aqui a esfera. Então, mostrar que ela é uma superfície regular é você mostrar que para cada ponto P aqui da esfera, você pode definir uma aplicação que de um aberto do R2, vou colocar logo o aberto, né? De um aberto do R2, de tal sorte que ela tem aqueles 3 requisitos, seja diferenciável, seja um homeomorfismo, e a diferencial seja injetiva. Muito bem. Aí nós vamos escrever a seguinte parametrização, a seguinte aplicação, que de S1, aqui na esfera, como que eu vou colocar aqui? Interseção com o hemisfério norte. Não, acho que não precisa a gente especificar tanto assim, né? Vamos colocar no R3 mesmo, tá bom? Vou colocar aqui no R3, paga isso, não vou especificar tanto. Depois a gente comenta esses detalhes aqui. Então a nossa aplicação sai do R2, desse aberto S1, e chega no R3, né? Vamos falar simplesmente isso. Aqui é o R3. R3. Depois eu escrevo. Bom, dada da seguinte forma. Aplicada em UV, que aplicada em UV é igual a UV raiz quadrada de 1 menos U quadrado mais V ao quadrado. Naturalmente que essa ideia vem da equação aqui da esfera, né? Você coloca a terceira coordenada, passa para lá 1 menos x quadrado menos y quadrado raiz quadrada, que é isso aqui, não é? Então observe que aqui toda a terceira coordenada é sempre positiva, né? Porque nós estamos pegando S1 como sendo os pontos do plano, dados da seguinte forma: U ao quadrado mais V ao quadrado menor que 1. Tá bom? Então é a S1, esse conjunto aqui é o nosso aberto do R2, tá bom? É a esfera unitária. Esfera unitária aqui
sem a borda. Aqui temos R3. Acho que eu quis enfeitar demais aqui. Bom, afirmação. Isso aqui é uma parametrização de S1. Agora, como você vê aqui, a terceira coordenada vai ser sempre maior que zero. Ou seja, você está cobrindo apenas a parte da esfera que está acima do plano XY. O hemisfério, que eu vou chamar de hemisfério 3, por ser na terceira, o eixo 3 aqui, o eixo Z, é o eixo de simetria da esfera, desse hemisfério, né? Então, 3 mais parte de cima, parte superior. Então, hemisfério no eixo 3, parte superior, aquele hemisfério superior. Então, note que aqui nós não vamos cobrir esse equador todo, né? Vai ficar só daqui para cima. Acho que dá para entender, né? Bom, mas para cobrir, veja bem, para cobrir toda a esfera eu vou precisar de mais 5 parametrizações. Eu vou chamar essa aqui de EQ1, de Q1. Nossa parametrização Q1 aqui. Q1 dada dessa forma. Então eu teria que, usando o mesmo aberto do R2, definir uma Q2, que seria U, V, menos a raiz de 1, menos U ao quadrado mais V ao quadrado, tá certo? E aí eu estaria agora cobrindo o hemisfério negativo, né? A parte de baixo aqui. Imagine, eu não vou fazer muita figura, porque vai também pelo tempo, pelo espaço aqui. Vou cobrir agora a parte de baixo. Aí vai ficar faltando realmente só esse equador aqui, né? Que seria a circunferência de raio 1 aqui no plano XY, né? Então só vai ficar faltando esse equador. Como é que eu faço para cobrir? Aí mais 4 parametrizações. A terceira, que 3, estou usando o mesmo aberto aqui do plano, eu faria U, aí, raiz de 1 menos, agora, mesma coisa, né? O quadrado mais V quadrado, e aqui o V, tá certo? Assim eu teria o nosso, agora eu cobriria, aqui o eixo 2, né? Parte positiva do eixo 2. Então, seria esse hemisfério aqui do lado direito, né? Do meu lado direito aqui, tá certo? No eixo 2. Aí já cobriria toda essa parte aqui do equador. E ficaria faltando a parte de trás, lá, a parte da esquerda do equador, não é? Então, inclusive esses 2 pontinhos que ainda não foram cobertos, não é? Esse pontinho aqui, o 100 e o menos 100. Ainda que eu faça o Q4, né? Vamos colocar aqui 4, que vai ser uma coisa definida assim, em UV igual U, aí vou ter menos a raiz de 1, menos U ao quadrado mais V ao quadrado, e V, tá certo? Agora eu vou cobrir, na verdade, a parte da esquerda aqui, no eixo Y, só que a parte da esquerda. Aí, de fato, vão ficar faltando só esses 2 pontinhos aqui para serem cobertos, né? Esse pontinho e o lá de trás correspondente, né? Lá de trás, assim. Não sei, vou colocar aqui, por aqui. E para cobrir esses 2 pontos, eu pego mais 2 parametrizações. Vou apelar para aqui 5. O V, que vai ser agora no eixo X, né? Raiz de 1 menos U ao quadrado mais V ao quadrado, o V, tá certo? E aí eu estou cobrindo quem agora? Eu cobri a parte da frente aqui, esse hemisfério
que vem aqui, que a gente chega aqui para frente no eixo X. Aí já cobri esse pontinho. Aí vai ficar faltando o pontinho lá de trás, o correspondente lá de trás, né? E aí eu cubro com a outra parametrização Q6. Parametrização Q6 igual, agora menos, né? Para cobrir a parte de trás lá. 1 menos o ao quadrado mais V ao quadrado, o V. Bom, então espero que vocês fiquem convencidos que com essas 6 aplicações eu cubro toda a esfera, né? Primeiro o hemisfério superior, depois o hemisfério inferior, depois o da direita, o hemisfério da esquerda, depois o hemisfério aqui da frente, depois o de trás. Aí tapou todos os buracos. Agora o que falta é verificar se aquelas 3 condições estão sendo cumpridas, né? Estão sendo satisfeitas. Então eu vou fazer isso para Q1, tá bom? Vou fazer para essa aplicação e as outras são inteiramente análogas, são aplicações inteiramente análogas. Então vamos ver, para Q1, primeiro requisito, primeira coisa que se pede para que seja uma parametrização ou um sistema local de coordenadas é que a Q1 seja diferenciável. Ora, ser diferenciável significa que as aplicações aqui coordenadas, as funções coordenadas, que são o V e essa outra, devem ser de classe sem infinito, devem ter derivadas parciais infinitamente diferenciáveis, né? Contínuas, na verdade, tá certo? Deve ter derivadas parciais contínuas de todas as ordens. Então, se você olhar para a aplicação, para a primeira aplicação aqui, xzinho agora, de uv igual a u, é claro que você vai poder derivar infinitamente, né, em relação a u e em relação a v também. Em relação a v vai dar 0 sempre, em relação a u vai dar 1, depois 0. O mesmo acontece com a segunda aplicação, né, que na verdade é uma projeção, né, primeira projeção, segunda projeção, ambas são de classe sem infinito. E se você olhar para a terceira aplicação, você vai ter 1 menos u quadrado mais v ao quadrado. Então isso aqui vai ser, a raiz quadrada é uma função realmente contínua, né? De todas as ordens, tem derivada contínua de todas as ordens, e desde que aqui dentro seja esse radicando seja positivo, né? Ou 0, né? Mas se eu tiver isso aqui positivo, maravilha, né? Mas isso positivo me diz que o quadrado mais v ao quadrado aqui menos é maior que menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, fica u ao quadrado mais v ao quadrado menor que 1. E isso é exatamente o nosso aberto aqui, né? Então, para pontos UV que satisfazem a essa condição, né, para pontos de coordenadas UV que satisfazem esta condição, AZ é de classe infinito, né? Tá certo? Você vai ter um radicando positivo aqui. Mas nós estamos atuando exatamente aí, né? Onde esses pares ordenados do R2 cumprem com essa condição. U quadrado mais v ao quadrado menor que 1. O quadrado mais v quadrado menor que 1. Portanto, todas essas funções coordenadas, as funções coordenadas têm derivadas parciais contínuas de todas as ordens. Portanto, eu concluo que a Q1 é diferenciável. Bom, então temos aí o primeiro requisito, maravilha. Primeiro requisito satisfeito, né? Agora o segundo requisito. Nós queremos agora que a nossa Q1 seja um homeomorfismo. Como ela é diferenciável, ela é contínua, né? Aí, quem seria a inversa da Q1? A inversa da Q1 vai ser dada da seguinte forma, vai estar atuando aqui no R3, né?
sobre a esfera, não é isso? Tá. Mas a inversa da Q1 é essa projeção aqui, projeção no plano XY, né? Veja como de fato isso aqui é a nossa inversa. Q1 bola, Q1 menos 1 aplicado a XYZ é igual a Q1. Aqui eu tenho Q1 menos 1 aplicado a isso, vai dar XY, né? Que no final das contas é igual a XY raiz quadrada de 1 menos x quadrado mais y ao quadrado, mas isso aqui é z ao quadrado, né? Pela definição da esfera. Então tem XYZ. Portanto, passando aqui para outra folhinha. Portanto, nós fizemos aqui, ó, Q1 é menos 1 aplicado a XYZ é XYZ. Então, essa aplicação aqui é a identidade no R3, não é? No R3. Na verdade, aqui eu estou atuando sobre a esfera, não é? Quando eu defini a Q1, isso aqui a Q1 está definida na Q1 aqui a menos 1, está definida na esfera, interseção com o hemisfério, né? Hemisfério 3 positivo, a parte de cima. Sobre a esfera, na verdade. Sobre esses pontos da esfera, né? São esses pontos aqui. Então, isso aqui é a identidade nesse conjunto aqui, tá bom? Sobre a esfera intersectando o hemisfério positivo. Bom, eu vou parar aqui por causa do tempo, mas nós vamos continuar esse exemplo a provar que a esfera é uma superfície regular no próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus.